Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor, na primeira leitura hoje, condena a presunção, a aparência de muitos crentes e fiéis que fazem planos como se a vida tivesse um domínio próprio, particular, como se eles fossem os donos da própria vida. E o autor diz: não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. O homem há de adquirir consciência de sua própria fragilidade, fraqueza humana, e colocar-se constantemente nas mãos de Deus. A semelhança daquela música, né? Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de ti. Colocar-se nas mãos do Senhor. Há teses definidas por alguns, me refiro ao Salmo, que pensam que podem confiar em suas riquezas, nos bens que foram adquirindo. São insensatos, porque a palavra diz que não levarão absolutamente nada consigo, porque morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Quando se tem herança, dias atrás eu falava sobre a herança espiritual que os pais devem deixar aos filhos. Mas quando se trata de uma herança financeira, quando se tratam dos bens, nós nos esquecemos que não levaremos exatamente nada conosco. Então o salmista, ele vem hoje como um convite à correção dos nossos corações. Nós devemos viver segundo a vontade de Deus, mas ao contrário, nós queremos que Deus venha viver segundo a nossa vontade. Nós sempre invertemos as coisas. O salmista ainda diz: ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. Santo Agostinho, ao comentar o salmo que nós ouvimos hoje, número 48, afirma que nós costumamos ouvir os homens a murmurar contra Deus, porque os maus estão bem e os bons vivem a pelejar. E continua: todos passamos, e se ainda não passamos, vamos passar, todos passam por angústias, necessidades, tribulações e outras dificuldades inerentes à mortalidade humana. Santo Agostinho faz uma diferença interessante, porque aparecem estas duas figuras muito importantes no Salmo, o pobre e o rico. E como ele define os ricos? Os ricos
são os filhos do povo, os soberbos. E quem é considerado pobre? Os filhos dos homens. Por pobre, Agostinho reconhece os humildes. E é interessante a sequência, a reflexão do Salmo, porque ele diz que tem alguém muitas coisas, muitas riquezas em dinheiro. Se não se orgulha, é pobre. Mas, por outro lado, existem aqueles que não têm coisa alguma, mas ambicionam e se orgulham, Deus os coloca entre os ricos. E se esquecem da máxima: não levarão nada consigo, nem mesmo os carros. A igreja, meus irmãos, ela é pobre e servidora. No Salmo 83, o salmista diz que mesmo o pardal encontra casa no templo. E a andorinha ali prepara o seu ninho para neles, para no ninho, nele, colocar seus filhotes. Mas lá o salmista diz uma realidade muito importante, a compreensão desse salmo que nós ouvimos. O salmista diz: eu prefiro estar no limiar da casa do Senhor a habitar na tenda dos pecadores. Mas o que significa isso? O salmista entendeu que era necessário ser súdito. Entre ser uma pessoa que prefere reinar, ele optou por ser súdito, subalterno. E nós queremos viver a lógica de modo contrário. Nós não queremos ser servos, nós não queremos ser subalternos, até porque existem muitos caciques para poucos índios. Mas o salmista está muito convencido: eu quero ser súdito na casa de Deus. Ninguém briga por isso. Já viram uma briga entre duas pessoas? Eu quero ser súdito. Não, eu que sou súdito. Eu sou subalterno. Não, eu que sou subalterno. Já viram uma briga desse nível? Não. A lógica de Deus é bem outra. E por que afirmo isso a partir do Salmo 83? Porque no Evangelho acontece diferente da lógica proposta por Deus. Um intruso que não pertencia ao ciclo dos discípulos expulsou um demônio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá ele foi impedido pelos discípulos que acreditavam ter o monopólio da missão. Nós vimos um homem expulsar demônio em seu nome, mas nós o proibimos. Mas espera aí, isso é um monopólio. Os controladores querem controlar tudo. Não, não pode. Os discípulos de Jesus eram assim. Atualize o Evangelho de acordo com a sua consciência. Este intruso faz perceber que existe sim a ação de um grupo, mas é que está, o ser humano não é uma massa. Existe uma responsabilidade pessoal, real, e nós seremos sim julgados. Este homem, ele vai pagar um preço muito alto, e todos nós temos um preço a pagar. E não se esqueça, existe sim a ação de um grupo, mas existe uma responsabilidade que é antes e acima de tudo real e individual, da pessoa. E isso precisa ser respeitado. E segue o Evangelho. Cristo faz com que os critérios dos discípulos sejam revisados. Gente,
na vida também nós precisamos rever aos nossos critérios. Mas sempre foi assim, padre. Recordo-me que quando tive a graça de estar numa paróquia como pároco, e os párocos nessa hora vão me agradecer. Existem nas paróquias sempre os grupinhos que acham que eles têm o monopólio, mandam em tudo. Atenção, os dominadores acabam por ser dominados. Eles acham que estão dominando, esse é o problema. Eles até acham que estão dominando, mas eles são dominados, são reféns. E esse grupinho aparece, não, pá, aqui na paróquia não funciona assim, nós estamos aqui há tanto tempo, isso não funciona. Onde é que está escrito que não funciona? Reveja os seus critérios e faça triunfar a semelhança deste homem do Evangelho, a esperança sobre a fatalidade. Faça triunfar, de acordo com esse homem do Evangelho, o serviço sobre os interesses pessoais, partidários. Faça existir um mundo novo, onde Deus, de fato, venha a estar no centro. Mas para isso, nós vamos pedir a Deus a graça de eliminarmos da nossa vida a tentação de dominar, de reinar. Nós queremos dominar, nós queremos reinar. E como nós vamos vencer a essa tentação? Lembrando sempre que somos chamados ao serviço. Ao serviço a partir do conhecimento. Dedique tempo ao conhecimento da palavra de Deus, mas de cada uma das palavras. E sobre as palavras, eu vou terminar falando sobre a humildade hoje. Quem é a pessoa humilde? Até porque a nossa palavra, ela tem peso. Quem é a pessoa considerada uma pessoa humilde? Aquela pessoa que tem certo controle sobre a sua vaidade. A gente precisa ter um certo controle sobre a nossa vaidade. E mesmo que venhamos a ser ricos ou pobres, que permaneçamos os mesmos. Há pessoas que se transformam depois que se tornaram ricas. Pobre ou rico, continue sendo o mesmo segundo o coração de Deus. Essa pessoa humilde. Humilde é aquela pessoa que tem a coragem de aprender com quem sabe menos. Mesmo aqueles que nós julgamos pela aparência, que não tem nada a contribuir. Humilde é aquela pessoa que aprende com aquelas pessoas que sabem menos. Humilde é aquela pessoa que reconhece que precisa de cuidados. Os velhinhos precisam ser humildes, as crianças precisam ser humildes, os adultos, os casais, os celibatários, os sacerdotes, reconhecer que nós precisamos do auxílio. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra.